E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo. São Paulo que enfrenta o Primavera. Temos notícias sobre Alisson, Marcos Antônio, muita coisa pra gente discutir e ver aqui hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias pra vocês curtirem, beleza? Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe, eu volto. A gente vai falar muita coisa. Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Crespo vai esticar a corda. A apuração do Gazeta Esportivo, o técnico do São Paulo pretende amanhã colocar em campo contra o Primavera no Morumbi a força máxima disponível. O tricolor paulista está fora da zona de classificação, restando 2 rodadas para o término dessa primeira fase do Paulistão. E o argentino conta ainda com aquele reforço de peso, o tal bom e velho 12º jogador. Mundo ideal, outra vez 50.000 pessoas. A torcida volte e passar outro sábado estupendo. Só complementando, o Silvestre apurou. O Crespo pediu 50 mil torcedores lá, mas foram vendidos 23 mil ingressos até agora. Apesar do Alisson estar treinando no tricolor, o jogador segue sendo alvo do mercado. O Salazar tem as informações sobre esse assunto. Que time agora estaria de olho nesse volante, Salazar? O Santos, Michele, o Santos quer contar com o Alisson. A gente trouxe a informação aqui essa semana de que o Santos procura um zagueiro, um lateral esquerdo e 2 meio-campistas. Um desses meio-campistas é o Alisson. O Santos percebeu a movimentação do Corinthians, tomou ciência da situação desconfortável que ficou para o Alisson dentro do São Paulo. E já foi atrás. E como o clube está atrás de um meio-campista justamente nessa função, o Santos decidiu investir nessa negociação. A última informação que eu tive diz o seguinte: o Santos já procurou o staff do Alisson para entender se o Alisson tem interesse de jogar no Santos e recebeu o sinal positivo. O Alisson topa jogar no Santos. Ele quer sair mesmo. O Santos agora parte para uma negociação com o São Paulo. Um ponto importante aqui: a gente cansou de divulgar os números da negociação entre São Paulo e Corinthians. O Santos entende que é muito dinheiro. O Santos também, assim como o Corinthians, entende que a negociação naqueles moldes não vai ter sucesso. Que era 1 milhão, depois tinha mais 1,5 milhão. Pelo empréstimo, mais 1,5 milhão por metas. Isso. Enfim, o Santos também entende que não é por aí. Tá. O Santos, portanto, agora tem interesse no jogador, manifestou esse interesse ao jogador, houve o sinal positivo e o Santos agora pretende abrir negociação com o São Paulo para tentar entender se o São Paulo faz um preço diferente para o Santos do que foi para o Corinthians e também apresentar um outro tipo de proposta, com outro tipo de meta, de repente com um valor fixado em caso de alguma meta alcançada, mas o Santos quer fazer uma proposta diferente daquela. Uma troca de jogador, de repente alguém que de repente para abater, mas o Santos quer negociar para trazer o Alisson, não vai piorar mas não nos dele, moldes gente? da negociação de São Paulo e Corinthians. Você não acha que vai piorar a situação, Alex, do Alisson? Já está complicada a situação mas, com a torcida. mas se a gente já está vendo que o Crespo não tem a mínima boa vontade de reutilizá-lo no São Paulo, acho que se surge algum interessado, o São Paulo teria até a inteligência de facilitar uma saída, porque vai ter que pagar salário. Já tem o ônus ali do mês a mês. Então, se aparece um time, não sendo o Corinthians, o Santos não é rival do São Paulo como é o Corinthians, embora seja também um clássico em São Paulo, mas é diferente você negociar e ceder um jogador seu para o Corinthians e para o Santos. Então, acho que, de repente, pode pintar ali uma facilitação do São Paulo para liberar o Alisson para o Santos. Acho que seria bom para todo mundo. Ainda falando sobre Santos. Então, pois é. Para mim é o melhor dos três, joga aí. Porque o Mike, da turma toda da base, sobe a base, Cotia, é o cara, hoje, dessa nova geração, o que mais consolidado, vamos dizer assim, não é super titular absoluto. Então, mas sabe qual é a diferença? É a posição que ele joga, ele é mais discreto, ele não é o 10, o 9, né? Vai decidir todo jogo. Exatamente, mas um jogador sério, um jogador que já tem uma certa maturidade, eu gosto muito dele. Só que eu queria lembrar quem corneta o Cédric, contrato zero mais contrato longo? Não acho ele ruim, não. Só uma coisa, ele veio emprestado e todo mundo queria naquele momento a renovação, porque ele estava muito bem. É que agora ele pode ter caído, derrubou ali, não está jogando tão... Mas na época,
Então, assim, a gente às vezes critica uma diretoria que se não renova na época dele bem, jogando bem, olha que sacada, hein, tiraram esse cara e tal. E aí? Agora, beleza, ele vai ter depois um problema, mas... A discussão, sobretudo para jogadores acima de 30 anos, é por quanto tempo você renova. Né? Eu acho que o Cédric é um acerto do tipo do Sabino. O cara veio sem custo, sem time, sem preparação física, né? Mas agora eu acho que ele tem uma concorrência que o ano passado ele não tinha, justamente pelo crescimento do Mike. O Mike, na verdade, é da geração da outra copinha. Né? Isso. Foi vendido todo mundo. Então, tá vendo? E olha ele o tempo. Olha o tempo. Isso, exato. E uma dúvida só que eu tenho do Lucas Ramon é o seguinte. O que são esses jogadores do Mirassol? É uma conjunção dos astros que se juntaram e fizeram uma campanha como essa, e todos eles juntos fizeram o que eles fizeram, ou se individualmente todos eles pode dar bom quando saem para os seus clubes. Acontece também, existem os dois movimentos. Então, assim, o Danielzinho está se provando... Tipo a questão do São Caetano, né? Lembra, São Caetano? O Santo André também contra o Santos. Com essa cara aquela final do Paulista. O Reinaldo, que é um veterano que jogou pra caramba. Os 11 jogadores do Santo André, alguém deu uma vingadinha ou outra ali. Então, eu sempre fico nessa dúvida. Porque eu acho que o Danielzinho, primeiro que ele era um jogador do Mirassol que se destacava no Mirassol por diversos aspectos. Ele era o capitão do time, toda a construção do time passava pelo pé dele, ele era o principal jogador do time. Aí o Lucas Ramon não era nem titular absoluto do Mirassol. Revezou com o Daniel Borges muitas vezes. Acho que são expectativas diferentes. Acho que o Danielzinho chegou e já acrescentou alguma coisa a um elenco que tinha muita dificuldade de criação. Né? Bastante, não é alguma coisa, é bastante. Ele combina é um jogador importante. Muito bem. E o São Paulo vai enfrentar o Primavera nesse fim de semana, acho que com o time mexido, provavelmente, né, Arnaldo? Cara, eu não sei. Eu acho que o Crespo deveria fazer a mesma coisa que o Dorival fez ontem e que o Abel fez em Ribeirão Preto. Mas e o medo do fator português? Então, mas é que tá, são coisas diferentes, né? Ontem, por isso que eu comparei o Dorival. O Dorival ontem ele escalou um time que era mesclado, não era só moleque, tinha jogadores experientes, numa organização sensata, não como o São Paulo foi escalado contra a Portuguesa. Né? E acho que por isso o Corinthians ganhou, não foi tão simples, até saiu o primeiro gol tão enroscado. Tá? Mas acho que eu sei que a posição do Palmeiras e do Corinthians é mais confortável no campeonato para você fazer um tipo de escolha dessa. Mas, cara, eu não vejo você esticando, ainda mais num elenco que tem limitações sérias, esticando a corda toda hora de um time que jogou 3 partidas seguidas com a mesma escalação, praticamente. Não, agora é hora de parar, pô. Mas ele tem 7. Se ele vencer... Pô, reserva, cara. É isso que tem que fazer. Não, entendeu? Porque depois tirar é o Grêmio... todos, você acha? Todos? Gente... Dá pra... Não, todos não digo, mas tirou todos. 6, 7 dá pra fazer. E deixou os caras pro segundo tempo. Então, mas assim, tirou todos, mas tinha o Garro, né? Tinha o Vitinho, tinha o lateral direito estreano, tirou Mateus todos. Pereira. Tinha o Ramalho, que não tava jogando. Então, tipo assim, né? Você põe lá os 3 zagueiros reservas do São Paulo, dá pra jogar. Dá pra jogar. O Mike, Wendel no lugar. O Mike, que é moleque, tá voando. Pode botar o Cédric, que não jogou. Pode botar o... E volantes, Bobadilha. Aí você tem... Aí ferrou. Aí é o problema. Esse é o problema. Pablo Maia... Aí não tem jogador. Ainda tem esse enrosco do Alisson. É que o Bobadilha caiu, mas a gente não falava disso há pouco tempo atrás dele. O Bobadilha é essencial pro time. Então. Então, mas esses são os 3 titulares, não né? Não tem substituto pros 3 titulares. Quanto que vocês vão falar do Marcos Antônio? Vamos. Então, pois é. Esse é o problema. Eu acho que ele teria que mudar o sistema pela ausência de peças. O Dorival ontem mudou. Foi pro 4-3-3 porque ele não tinha outro volante pra pôr também. Ele mudou. Ele mudou. E o Luciano... Talvez até seja uma possibilidade, se você for escalar um time alternativo. O Luciano é uma figura que não deve ir pro jogo, sentiu... Ele treinou hoje. Treinou? Treinou. Treinaram todos os caras hoje. Então... Você tá achando que vai, Eu acho que não deveria. Eu acho que pinga aquela coisinha, né, que o Arnaldo falou da... pra mim, ninguém. Do classificar, né? Isso. E outra... Tem a fala do presidente lá atrás. E quando o Crespo chega na coletiva, gente, é o seguinte, eu quero de novo 40, 50 mil pessoas. O jogador fala... Primeiro que não vai... sabe o que eu devia falar pro Crespo? Assim, Crespo, contra o Santos foram 50 mil, por quê? Porque o time corria risco de rebaixamento, era clássico e não é contra o Primavera, cara. É mais importante ter público no jogo contra o Grêmio,
que é uma pedreira na quarta-feira, do que... Não, mas tudo bem. Ele quer estado cheio, ok. Né? E eu acho também que assim, não é só uma questão de... É claro que eu sei que Marcos Antônio não tem substituto à altura, Bobadilha não tem, Luciano não tem. Mas o São Paulo tem alguns reservas que precisam mostrar alguma coisa de vez em quando. O Lucas Moura não pode começar o jogo pela primeira vez, em casa, contra o Primavera? Por exemplo, o Wender não pode começar? Deveria. O Luan está em condição? O Luan começar talvez não, mas ele entrou bem contra o Santos. Pode ficar no banco, entrar... Eu ia até falar um nome aqui que eu não aguento, mas vou falar. Por exemplo, o Lucas não jogou bem contra o Palmeiras? O clássico contra o Palmeiras, primeiro tempo, muito bem. Mas por quê? O Alisson não pode ressurgir no jogo? Pode. Falando nesse time contra o Primavera. Pode. Não poderia o Alisson ressurgir. acho que não vai. A informação agora é que os empresários do Alisson estão analisando algumas ofertas de fora do país. Mas várias janelas fecharam já, né? Estados Unidos. Algumas estão abertas. Estados Unidos fecha 26 de março. Assim, o Santos teria demonstrado interesse. O Santos quer todos os ex-jogadores possíveis. Não vai dar certo. O Santos assim não dá certo. Não é assim. Não adianta você trazer. Depois do último jogo, o Crespo falou, não, tá, vai... Assim que tiver em condições, vai ser aproveitado e tal. Mas será que era só da boca pra fora, cara? Eu acho que por enquanto, ainda mais num jogo em casa com torcida, ainda não dá. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tá no fim da fila porque a gente tá com muita opção. Mas seria lá, seria esse Alisson, né, que jogava, ele seria uma opção ao Danielzinho, ao Bobadilha, ao Marcos Antônio, né, pelas características. Pra mim era Coronel no gol e os outros 10 aspirantes. Então, mas não tá essa moleza. São Paulo, se ele perder do Primavera, ele vai... Ele pode se encostar de novo. É curioso, porque o confronto entre Noroeste e Santos, alguém vai perder ponto ou os dois vão perder pontos. Então ajuda um pouco, né, nessa ainda, porque o São Paulo só tem um ponto a mais que o Santos. Vamos combinar, né? Isso mesmo. Não estão falando nem para classificar. Assim, o São Paulo tem 7. O Velo, que é o primeiro zona de rebaixamento, tem 4. Se o Velo ganha do Bragantino em casa, ele vai a 7. Né? Então, não é um... Ao mesmo tempo, se você ganha e faz 10, você já está possivelmente entre os 8, aquela coisa. Então, né, são poucas rodadas. Ou vai chegar com chance na última rodada para ir. Muito bem, então é esse jogo. E aí, no meio da semana, tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem a questão Marcos Antônio. Sim. O São Paulo entrou num... Não é um acordo, difícil até explicar o que é o nome correto disso, mas... Ele está costurando ainda, viu, Tironi? Enfim, está costurando o que seria uma preferência ao Flamengo caso negocie o Marcos Antônio. O que o São Paulo diz agora é, não queremos negociar o Marcos Antônio. Mas já que Flamengo, você está aqui querendo contratar, então tá bom, eu te dou uma preferência. Se eu quiser vender, eu vou lá até você e falo. E qual é a contrapartida? Tem que ter. Então aí isso está sendo negociado. Se é algum valor financeiro, se é volta a conversar sobre o Alan, que o Flamengo quer empurrar para algum time, que o Felipe Nunes não vai mais usá-lo, Corinthians quer, o Santos quer, todo mundo quer o Alan, mas custa caro, bicho. Então, não está definido ainda isso. O São Paulo espera, com esse trato, evitar que o assédio ao Flamengo sobre o jogador que está sendo procurado todos os dias cesse pelo menos até a janela do meio do ano. Que o cara, até o meio do ano, não tem conversa. E esse prazo é o prazo do São Paulo. Fechar a contratação do jogador, firmar o contrato até 29, firmar a nova multa contrato. Porque não está nada. Você entendeu? O Marcos Antônio ele ainda não tem um contrato novo com o São Paulo. Isso. Não está determinado a duração, a multa. Então o São Paulo teria. Ele só cumpriu as metas até o meio do ano, a forma. Com tranquilidade, firmar um contrato bem feito, com proteção. E aí o Flamengo teria preferência caso o São Paulo... Uma pergunta, vocês são o presidente de São Paulo. O que vocês acham que seria melhor? Uma grana, só pela prioridade, hein? Que acontece. Eu não lembro, um menino do Corinthians, alguém lá do exterior pagou uma grana para ter a prioridade. Acontece isso. Ou o Alan, por exemplo. Isso teve emprestado. Isso é comum no exterior. Isso. Pela preferência. É bem comum. Eu já sei. Eu prefiro uma grana. Uma grana? Eu prefiro uma grana, mesmo que o Alan, por exemplo, se ele tivesse aqui, ele fosse jogar amanhã contra o Primavera no lugar um desses meio-campistas. Eu prefiro o Alan com empréstimo e salários por conta do Flamengo até dezembro. Só pela prioridade? Claro. Não é muita coisa. Aí seria melhor. Como muita coisa? Aí seria melhor.
Não, o Alan custa muito caro. Uma prioridade, não. No fim das contas, uma prioridade é apenas uma prioridade. O Flamengo já está começando a pagar o Marcos Antônio. O que é 5 para você ter a prioridade? 5. Eu estou dando uma de advogado do diabo. 4. Então, aí que tá, é isso. No final mas é conta, gente. Com qualquer coisa, qualquer compensação para ter a prioridade, o Flamengo já estaria pagando o Marcos Antônio. Como assim está falando? É isso aí. Agora vem cá. Então, a não ser numa situação do Alan, que assim, ele fosse emprestado com as cláusulas obrigatórias de compra, que aí o Flamengo não estivesse perdendo com isso. Mesmo se ele não contratar o Marcos Antônio, que aí o São Paulo seria obrigado a contratar o jogador do Flamengo. Vamos imaginar que pela prioridade tem que vir. Tem que vir alguma coisa. Alguma coisa. Como são jogadores de meio campo, não estou comparando os dois. De meio campo, o São Paulo precisa e não tem dinheiro. O Flamengo, eu te dou a prioridade, certo? E você vai, empresta o Alan, certo? Eu vou devolver o Alan em dezembro. Tá bom? Sem custo para mim. Ele joga para mim, eu te dou a prioridade. Quando firmar o novo contrato, nós estamos falando de quanto pro Marcos Antônio? Quanto de multa? Não, de que o Flamengo estaria disposto a pagar. Então, a primeira proposta foi 10. São Paulo 10 milhões de euros. Dá quase 60 milhões de reais, né? Vai pagar 4 lá, não, vai virar 6. Isso. 6. Então, seria. Isso é pouco. É muito pouco. Então, não, eu tô dizendo que no 10 pouco. você tem que derrubar os 10 então, os 4 teria que que você vai ser pagar pro time exterior. 15, você paga o 4 lá, te sobra 11. Isso aí. 11 dá 72 milhões de reais, certo? Praticamente é uma grana que você não precisa inviabilizar uma parte das receitas com o Daicoval, com o Banco Daicoval, pegar 100 milhões e deixar uma porcentagem todo ano do São Paulo futuro, né? Então, olha só, o São Paulo não parece, mas tem uma faca e um queijo na mão. Sim. Tá? Então, aí, assim, mas aí você tem que pode até lá uma substituição ao Marcos Antônio. Senão vai chegar sim. no meio da temporada. Não, aí eu tô falando do quebra-cabeça. Não existe, né? Eu tô falando do quebra-cabeça financeiro. Meus amigos, sexta-feira que tinha tudo para ser uma sexta-feira tranquila aí. Tivemos algumas notícias saindo. O Alisson que não deve mais atuar. Engraçado, né? Tava tudo normal até antes de ontem. Agora parece que o Alisson não atua mais com a camisa do São Paulo. Muito por culpa dele, obviamente. É engraçado, porque tem muita gente que fala: o Crespo tá queimando o Alisson. Lá atrás, quando o Marcos Antônio era reserva do Alisson e do Pablo Maia com o Zubeldia, lá atrás, em nenhum momento o Marcos Antônio forçou a barra para sair do São Paulo. Em nenhum momento. Lá atrás, quando o Alan Franco era reserva do Rogério Ceni, em nenhum momento o Alan Franco forçava a barra para sair do São Paulo. Aí hoje, o Alisson teve uma lesão séria, não se recuperou direito, ou melhor, se recuperou, mas não voltou a atuar no nível que ele atuava. Chegaram 2 novos jogadores que são melhores do que o Alisson. O Alisson, ele é um ponta que foi recuado, um meia, né? O meia ponta ali, que foi recuado para volante. Danielzinho e Marcos Antônio são volantes da função e são melhores que o Alisson. E, além de serem, estão melhores que o Alisson. Não é como se o Alisson tivesse voando. O Alisson, do ano passado para cá, teve atuações ruins. Ele teve atuações ruins que o credenciaram para ser reserva. E mesmo sendo reserva, isso não justifica o cara ir querer fechar acordo com o Corinthians, o cara forçar a barra para sair do São Paulo. É isso. O Alisson procurou... o Crespo tá deixando o Alisson de lado. Todo mundo tem um tempo de reserva. O Lucas tá sendo reserva hoje, irmão. O Lucas é reserva. E ninguém vê o Lucas forçando barra para sair para lugar nenhum. Então, as pessoas que estão defendendo o Alisson foi extremamente importante com o Dorival, jogou muita bola, mesmo que o Zubeldia também teve um ótimo momento, mas o cara tem que saber ser reserva, o cara tem que saber reconhecer que tem 2 jogadores melhores do que ele. Volto a repetir, quando o Marcos Antônio era reserva, ele não fez nada que o Alisson fazendo, forçando a barra para sair. Quando o Alan Franco era reserva, não forçou a barra para sair. E a gente tem
Vários exemplos disso. O Luciano, por muito tempo, toda vez que chegava alguém, o Luciano ia pro banco. O Luciano nunca forçou a barra para sair. O Lucas hoje é reserva e a gente não vê o Lucas reclamando de nada. E o Alisson vai reclamar? Vai com Deus, irmão. Foi muito importante. Vai na paz. Mas ele procurou isso para ele. Essa situação foi proporcionada pelo Alisson de que achar que o Corinthians ia pagar para ter ele. Um clube mais quebrado que o São Paulo. O Alisson procurou isso para ele. Se ele não tem a capacidade de reconhecer, pô, o Marcos Antônio tá voando, o Danielzinho chegou do Mirassol voando, eu não sou um primeiro volante, não vou atuar ali no lugar do Bobadilha. Vou ter que ser reserva, vou ter que esperar minha oportunidade. A Copa Sul-Americana tá chegando aí, com certeza o Alisson ia ser titular no time da Sul-Americana. Logo, logo vai ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele ia começar a jogar com mais frequência. Mas é uma escolha do atleta. Não concordo com quem defende o Alisson, com quem passa pano pro Alisson. Tivemos aí também a notícia do São Paulo e o Flamengo chegando próximo aí, traçando, costurando um acordo pro Marcos Antônio. Acho uma burrice pro São Paulo. Ah, o Flamengo tá assediando. Cara, o São Paulo, foda-se. É simples assim. Esse é o termo que o São Paulo tem que usar. Foda-se. 50 milhões. Você quer pagar 50 milhões de euros pelo Marcos Antônio? Quer? Põe na mesa e é isso aí. Tá aí. Não quer? Pronto. O atleta é meu. O atleta, em tese, é do São Paulo. Vai chegar no meio do ano, o São Paulo vai fazer... vai fazer a obrigação de compra. Vai ter o atleta, vai costurar um novo contrato. Pra que o São Paulo... mas é pro Flamengo parar de assediar. Cara, que medo é esse do Flamengo, irmão? É pra você ver como o São Paulo se apequenou, né? O São Paulo tá com medo do assédio de outro clube. Ah, é um time quebrado que precisa de dinheiro? É um time quebrado que precisa de dinheiro. Mas eu garanto que se o São Paulo vender o Marcos Antônio, vai dar um trabalho pra achar alguém do nível dele pra colocar. Não vai conseguir pelo mesmo preço. Não vai. Não vai. Não vai. Então, fica com o Marcos Antônio, vende ele no futuro, não sei, cara, mas se desfazer do Marcos Antônio, fazer acordo com o Flamengo pelo Marcos Antônio, é burrice. É burrice. Ah, é só, cara, isso aí, o Flamengo vai, isso aí tem cara já do famoso jeitinho brasileiro. Vocês sabem como funcionam as coisas no Brasil. Isso tem cara do famoso jeitinho brasileiro e isso me incomoda bastante. Isso me incomoda muito. E o São Paulo também joga contra o Primavera. Temos um jogo do São Paulo aí importante também. O São Paulo vencendo. O São Paulo dá um salto aí e pode até buscar uma classificação. Quem diria no Campeonato Paulista? Você acha que o São Paulo é bom pro São Paulo se classificar para o Campeonato Paulista? Ou acha que o São Paulo deveria ficar ali no meio de tabela, não classificar, recuperar jogador, treinar para entrar com tudo não, né? Para focar no Campeonato Brasileiro, que em tese é a competição mais importante do ano. Quero que você deixe aí a sua opinião. Eu entendo que seria um bom jogo pro Crespo fazer testes. Coronel no gol, porque o Rafael tá dando umas vaciladas. Coloca o Coronel no gol. Testar o Dória. Não o Dória e o Tolói. O Dória. Testar o Dória. Pedro Ferreira para jogar. Luca para jogar, Lucas para jogar, sabe? Você pode fazer um time aí com um 4-3-3, faz a linha de 4, coloca o Mike, ou coloca mesmo o Lucas Ramon, que já deve estar à disposição, coloca a linha de 4 ali, coloca o Lucas Ramon na lateral direita, eu não sei como é que tá o Wendel, acho que tá bem, né? Coloca o Wendel na lateral esquerda, ali no meio você pode colocar o Alisson e Pablo Maia, traz o Pedro Ferreira para jogar de 10, o menino para jogar de 10, joga um Lucas para a ponta, Ferreirinha para outra e coloca o Caleri de centroavante. Segundo tempo você muda. Dá para ter. É esse tipo de jogo que você tem que testar. É esse tipo de jogo que você tem que testar. Alisson e Pablo Maia, a dupla de volantes que jogou por muito tempo junto, o moleque de 10 e é isso. Mas ninguém sabe. Ao que parece, o Crespo não deve mudar tanto o time. Eu gostaria de ver o Lucas Ramon,
o Coronel. Gostaria de ver esses caras jogando para saber como esses caras jogam. A gente não sabe. Principalmente o Coronel, que o Rafael tá dando as rameladas. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.